com as nossas vidas. Amém, queridos? Nós vamos ver 3 situações aqui. Quem liga para os meus problemas? Quem é que se importa com os teus problemas? Talvez você até tenha alguém muito próximo de você que se importa com os teus problemas, mas ninguém se importa mais do que ele. Quem liga para o que eu faço? Quem se importa com aquilo que nós fazemos? Quem liga para os meus sonhos? Quem se importa com os meus sonhos? Nós vamos dissertar um pouquinho sobre esses 3 assuntos. O nosso texto principal é Salmos 145, a partir do verso 18. Isso, já está prontinho aí, muito bom. E o texto diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda 1, 2, 3, quantos? Todos. O Senhor guarda a todos que o amam. Aleluia! Louvado seja o nome desse Deus. Porque quando nós estamos perto do nosso Senhor, quando nós o invocamos, Ele ouve a nossa oração e Ele guarda a todos os que o amam. Irmãos, a palavra de Deus é profecia para as nossas vidas. A palavra de Deus tem princípio para as nossas vidas. A palavra de Deus está nos afirmando isso. E se nós cremos que esta palavra é viva, nós cremos que esta palavra é viva até os dias de hoje. E nós cremos nisso. Então eu posso não saber o problema que você está passando, e não sei mesmo, mas Ele sabe. A ministração do Espírito Santo durante o louvor foi essa, de que o Espírito Santo estava presente. E se o Espírito Santo está presente, se o Deus da casa está presente, as nossas orações estão sendo ouvidas. Se o Deus da casa está presente, tudo pode acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Então tudo pode acontecer. Vamos dar sequência aqui. Pode passar. Nós vivemos uma sociedade extremamente ansiosa. Nós temos vários motivos para estar ansiosos com tantas coisas nesta vida. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos. Ansiedade é o que, irmãos? É algo que você não sabe ainda, que está lá na frente. Depressão é o que ficou para trás. Ansiedade é um medo de algo que vai acontecer. É você olhar um cachorro vindo naquela direção e já entrar em pânico e já pedir já uma vacina porque acha que vai ser mordido. O cachorro continua parado lá. Isso é ansiedade. Mas a palavra de Deus diz que não andem ansiosos. Por quê? Por coisa alguma. Porque o nosso Deus, Ele provê tudo que nós precisamos. Tudo aquilo que é a vontade dEle para as nossas vidas. Todos aqueles que o amam, o Senhor provê. O Senhor cumpre. Então nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, nós devemos estar em oração, em súplica, em ação de graças, apresentando seus pedidos a Deus. Irmãos, não faz parte da mensagem não, mas eu vou abrir um parênteses aqui. O texto fala em ação de graças. Eu estava dando aula no seminário outro dia. Quem está aí? Juan, Dayana, Márcio, pastor Márcio. E a gente aprendia sobre adoração. E uma coisa que os irmãos precisam ter no coração de vocês: louvar. Qualquer um louva. Os pássaros louvam, a natureza louva a Deus. Qualquer um pode louvar. Ações de graça é gratidão por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele já fez. Porque se nós chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Então nós temos muita coisa para agradecer. E ações de graça por aquilo que Ele fará. Aquilo que nós ainda não estamos vendo, mas nós cremos pelos olhos da fé que Ele fará. Ações de graças. Agora, a adoração, irmãos, é um nível muito maior. Porque a gente só adora a Deus se nós tivermos relacionamento. Adoração é você cantar cada palavra do
louvor, crendo naquilo que você está cantando, vivendo aquilo que você está cantando. Isto é adoração. E quanto aos problemas, irmãos, nós vamos ver o que fazer com esses problemas. Pode passar. Quem liga para os meus problemas? Quem se importa com os meus problemas? Então nós temos 3 soluções para isso. Leve seus problemas a Jesus, pense corretamente, converse com os amigos de Deus. Então vamos lá. Leve seus problemas a Jesus. Mateus 9 conta a história da filha de Jairo. A maioria dos irmãos conhece, mas eu vou comentar aqui rapidinho. A menina estava doente, quase morrendo. E o que Jairo faz? Jairo era um homem importante. Jairo tinha recursos. Mas Jairo entendeu que aquele problema só tinha uma pessoa que podia resolver. E era Jesus. E ele coloca todo o poder, toda a importância, todo o dinheiro, toda a vaidade dele de lado. E ele se humilha e vai atrás de Jesus. E ele pede socorro. E ele fala: Jesus, me ajuda, minha filha está morrendo. E Jesus vem até a casa dele, encurtando a história. E quando ele chega lá, a menina está morta. E às vezes a gente acha, irmãos, que não tem mais jeito, né? Que está morto. Só está morto se Jesus não estiver presente. Porque na hora que Jesus entra naquele lugar, a palavra dele é o seguinte: a menina não está morta, mas a menina dorme. O Senhor vai e ressuscita aquela menina. E aí, irmãos, a gente pensa: por que será que a filha de Jairo foi curada? Será que ela foi curada porque Jairo era especial? Porque Jairo orou de uma maneira sobrenatural? Aquelas orações bonitas que a gente conhece. Longânimo Deus, excelentíssimo, maravilhoso Deus. Bonita oração, né? Ó Deus, lá do Êxodo, que tirou o povo de Israel. Não foi isso. Qual foi a oração de Jairo? Jesus, me ajuda. Jesus, me socorre. Jesus, ninguém está preocupado com os meus problemas. Ninguém se interessa pelos meus problemas. Essa foi a oração de Jairo. Meu Deus, me ajuda. E Jesus foi até lá. E o problema de Jairo foi resolvido. E sabe por que o problema dele foi resolvido? Porque ele procurou Jesus. Será que nós temos procurado Jesus para resolver os nossos problemas? Ou será que nós estamos deixando ao acaso? Ou nós estamos procurando lugares que não vão resolver o nosso problema? Ou nós estamos acumulando os problemas? Irmãos, nós estamos numa noite de um culto jovem. E a gente já falou aqui, eu, pastor Márcio, que o jovem é de 0 a 100 anos. Amém? Amém. Porque isso aqui está aqui em nós. Está aqui no nosso coração. Isso não é só uma data de nascimento. Mas isso é a maneira como nós nos colocamos diante de Deus. Porque Caleb, lá com 85 anos, disse que tinha o mesmo vigor de quando ele tinha 40, quando ele saiu do Egito. Que vigor era esse? Era o vigor de alguém que queria fazer a obra de Deus. De alguém que tinha experiência com aquele Deus que tinha operado tantas maravilhas no deserto. Era esse vigor que Caleb tinha. Então nós somos jovens em Cristo. Porque o vigor de Cristo tem vindo sobre nós. E ele recebeu a bênção, porque ele procurou Jesus. Ele contou o problema dele para Jesus. Conte o seu problema para Jesus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é o seu luto? Porque às vezes coisas morrem na nossa vida e nós começamos a entrar em luto. Poxa, perdi isso, perdi aquilo. Coloca para Jesus. Conta para Jesus a sua dor. E o Senhor não vai nos deixar sair daqui sem respostas. E o Senhor não vai nos deixar sair daqui vazios. Porque na casa do Pai há uma mesa preparada. Toda vez que nós chegamos aqui, nós somos alimentados pela palavra dEle. Então coloque o seu problema diante de Jesus. Já passe a mensagem pensando nisso. O que eu vou colocar diante de Deus? Coloque o seu problema diante de Jesus. Pense corretamente. Hebreus 3:1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo, sumo sacerdote que confessamos. Irmãos, não adianta a gente orar se a gente não crê.
Quem conhece a história de Pedro na prisão? A maioria, né? Vou dar também um resuminho. Pedro estava preso na prisão. A igreja, o texto diz que a igreja fazia incessante oração. A palavra é essa, incessante. Então Pedro preso, nossa, trava a língua, hein? E a igreja lá, Senhor, liberta Pedro, deixa Pedro morrer não, faz alguma coisa por Pedro. Aí estava lá, né, a Elaine lá, cuidando lá do círculo de oração, e o povo, todo mundo lá orando por Pedro. E aí acontece um milagre. O anjo vai lá, abre as portas, Pedro sai, Pedro chega na casa, bate na porta, a menininha olha e fala, mas gente, Pedro tá aqui. Ué. Aí chega e vai falar com o povo lá, com o pessoal que estava pelando lá orando. Gente, Pedro está aí na porta. Ah, mas não pode estar não, ué. Ele está preso? Mas vocês estavam fazendo o que até agora? Vocês não estavam em incessante oração? Aí na hora que Pedro é solto, o povo fica espantado. Ué, mas como assim Pedro foi solto? Ué, Pedro foi solto porque a igreja estava em incessante oração. Então se você não crê no que você está orando, não precisa orar mais, meu irmão. Você precisa crer. Você precisa ter fé naquilo que você fala com Deus. Crer que Deus vai operar na tua vida. Quando? Do tempo dele. Mas que ele vai fazer. Porque que oração é essa? O que Pedro está fazendo aqui? Ué, o milagre aconteceu. Imagina que carão que aquele povo ficou. Pois é, que a gente não fique com esse carão. Que a gente ore, que a gente confie, que a gente acredita e que a gente dê testemunho disso. Olha, irmãos, eu estava com uma situação difícil, uma situação que os meus olhos não tinham jeito, mas sabe o que eu fiz? Eu peguei os meus problemas, eu levei a Jesus e eu pensei corretamente. A palavra de Deus me diz que todos aqueles que me invocarem, invoca-me e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque quando o Senhor anuncia, Ele nos dá o recurso, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a sabedoria para alcançarmos aquilo que é a vontade dEle. Pense corretamente. Muitas vezes os nossos pensamentos, irmãos, eles estão fixados nos nossos sentimentos, na nossa emoção. Mas a palavra de Deus também diz que o coração do homem é enganoso. Se nós nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos, nós vamos perder o foco, nós vamos perder a direção. A gente não toma uma decisão de vir à igreja assistir um culto só porque fiquei com vontade, mas porque a gente pensa, porque a gente entende a importância de estar na casa do Pai. A gente entende o que nós alcançamos quando nós fazemos parte do reino de Deus. Não é só emoção, não é só sentimento. O louvor desperta isso em nós, é uma bênção. Esse momento de louvor, esse momento de ação de graças e o momento de adoração. Que eu creio que nós já estamos no nível de adoração, amém, irmãos? E quando terminar a palavra, nós vamos continuar adorando. Porque nós temos relacionamento com Deus. Mas se nós deixarmos para tomar as nossas decisões e as nossas orações por sentimento, nós vamos nos perder. Porque o sentimento nos trai. As pessoas nos traem, as situações nos traem. Qualquer um de nós passa por isso, ou ninguém nunca passou por isso. As decepções nos alcançam. Mas sabe quem não nos decepciona? O Pai não nos decepciona. Deus nunca nos decepciona. Você pode se aborrecer com o seu irmão que está sentado do seu lado aí. Você pode se aborrecer com alguém da tua casa, do teu trabalho, seja lá de onde você estiver. Mas Deus não te decepciona. Por isso que a nossa oração, os nossos problemas têm que ser colocados diante dele. Quem cuida dos meus problemas? Converse com os amigos de Deus. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tenha um amigo. Eu tenho um amigo. Será que vocês sabem quem é meu amigo? Ah, gente, vocês nem imaginam? Quem é meu amigo? Além de Jesus, gente, é um amigo, irmão. Meu marido, lógico. É, ué. Pastor Márcio é meu amigo. Já era meu amigo antes da gente namorar. É meu amigo. A gente tem que ter um amigo. Ah, mas eu não
confio em ninguém. Ora o Senhor para o Senhor colocar alguém na tua frente, na vida que você confia. Alguém equilibrado, tá, gente? Por favor, meu marido é equilibrado. Olha que equilíbrio. Olha que equilíbrio. Olha o equilíbrio. Peça a Deus alguém equilibrado e seja e tenha como seu amigo. Alguém que vai te dar uma orientação da parte de Deus. Adolescentes, cadê vocês? Levantem as mãos. Minhas crianças lindas que eu amo do coração. Os coleguinhas da escola. Se eles não têm experiência com Deus, eles servem para amigo? Não! Bem alto. Não serve. Porque se os coleguinhas de vocês não são amigos, vocês não podem ter amigos, vocês podem ter coleguinhas. Se eles não têm relacionamento com Deus, eles vão dar conselhos tortos, atravessados e fora dos princípios de Deus. E quando a gente sai do princípio, o princípio nos quebra lá na frente. Então os amigos de vocês são aqueles que têm relacionamento com Deus. Adultos também. Mas eu tenho que falar para minhas crianças aqui. Minhas crianças, meus adolescentes, quase adultos. Relacionamento com quem vai te fazer crescer. Não se relacione com quem vai te botar para baixo, não. Porque tem gente que só serve para isso. É pedra de tropeço. Se relacione com quem vai te aproximar de Deus. Vai te deixar mais próximo de Deus. Compartilhe seus problemas com este amigo, com esta amiga. Não é todo mundo, não. Porque já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Então eu não conto também para todo mundo. Não é verdade? Encontre um amigo. Agora vamos ver o outro. Quem liga para o que eu faço? Será que alguém se importa? Pode passar. Ah, já passou? Ah, esse menino esperto. Quem se importa com o que eu faço? Será que o que eu faço repercute nesta vida? Será que o que eu faço repercute no mundo espiritual? Irmãos, o tempo todo. E não repercute em várias situações. É isso que nós vamos ver. Mateus 5,16, ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As nossas atitudes vão interferir na vida daqueles que não têm relacionamento com Deus. Porque a luz de Jesus, o testemunho de Deus, tem que estar na nossa vida. Então, olha só. Quem liga para o que eu faço? Quem se importa com o que eu faço? O que eu faço é importante para quem? É importante para mim. As decisões que eu tomo hoje interferem no meu amanhã. Seja o meu amanhã domingo, seja o meu amanhã 2025, seja o meu amanhã 2030. Tudo que eu decido fazer hoje tem um impacto direto na minha vida depois. Agora eu pergunto para vocês: aonde vocês querem estar daqui a 5 anos? Não me respondam, mas pensem sobre isso. Vocês também. 5 anos para vocês é pouca coisa, para a gente aqui é muito. Então vocês têm muita coisa para pensar ainda e planejar. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? O que você está fazendo hoje, neste momento, está te levando para onde você quer chegar daqui a 5 anos? Ah, não, mas no meio do caminho eu acho um atalho. Ah, vai contando isso. A gente piscou, 2024 acabou. O tempo para eles passa mais devagar, mas para nós não passa não. A gente vai piscar, 2027 está aí, 2030 está aí. Você fala, nossa, é mesmo. Há 5 anos atrás, a pastora falou que eu tinha que ter feito um planejamento, alguma coisa. Pois é, passou, 5 anos já foram. É assim a vida. A vida é um sopro. E o que você está fazendo com esse sopro que Deus lhe deu? Porque isso, irmãos, é um privilégio. Tem muita gente que não está aí porque o sopro acabou. O tempo acabou, Deus levou, mas se nós estamos aqui, há um sopro de vida dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com esse sopro? Nada. Deixa acontecer, que deixa acontecer. Vamos ter posicionamento. Porque tudo que eu fizer vai interferir na minha vida. Seja no meu corpo, seja na minha alma, seja no meu espírito. Tudo aquilo que eu me alimento, tudo que eu coloco dentro de mim,
vai interferir no meu futuro, seja o que eu como fisicamente, seja o que eu alimento a minha alma, as coisas que eu perco tempo na internet, as coisas que eu perco tempo de conversinha fiada, que não leva a lugar nenhum, que a hora que você começa a escutar aquilo, pega uma reta e sai. Porque aquilo ali é seta para a tua vida, é seta para o teu coração. Quando a gente está num ambiente com muita gente reclamando, o que você sente? Você fica feliz, né? Dá um ânimo, uma vontade de viver? Não! Você vai ficando desanimado. Você vai ficando, ai gente, é mesmo, tem razão, a coisa tá ruim, né? Ai, não tem jeito mesmo não. Sai de perto! A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo, não que importa o que vai acontecer, não. Nossa esperança está em Cristo. Então a minha mente, aquilo que eu determino, aquilo que eu estou alimentando a minha alma, vai interferir no meu dia a dia. Aquilo que eu alimento meu espírito, eu alimento meu espírito que é de oração, de palavra, de consagração. Eu estou alimentando meu espírito das coisas que não me aproximam de Deus. Vence aquilo que você alimenta. Eu já perguntei aqui, vocês sabem a resposta. Quem é mais forte, a carne ou o espírito? Aquele que eu alimento mais. Então decida hoje quem você vai alimentar. Porque se você alimentar a sua carne, ela vai vencer o teu espírito e ela vai te derrubar. Porque a carne é forte, tá? Pensa que ela é fraquinha, que não. Agora, se você decidir, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou ter um relacionamento com esse Deus que cuida da minha vida, que direciona a minha vida, que me dá a vitória. O teu espírito vence a carne em qualquer situação. O que eu faço é importante para quem? É importante para Deus. O texto diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Todas as decisões que eu tomo interferem em mim e é importante para Deus. Porque eu tenho o sopro dEle. Eu tenho os talentos dEle sobre a minha vida. Todos nós nascemos com talentos. Talentos únicos. Porque a nossa digital ela é diferente. Então o nosso talento também é único. Tem coisa que só você faz, que ninguém faz igual a você. E o que eu estou fazendo com isso que Deus me deu de graça? Que nós merecemos? Não. A graça dEle nos alcançou. A graça dEle nos trouxe para a presença dEle. E o que eu estou fazendo com esses talentos? Ah, eu enterrei, eu guardei na gavetinha. Você vai ter que dar conta dos seus talentos. Nós temos textos na Bíblia falando sobre isso. Você vai ter que dar conta daquilo que Deus te deu. Porque você ganhou, você não fez nada por isso. Então as suas decisões aqui dentro da igreja, não, irmãos. Lá no colégio, como é que estão as decisões lá dos adolescentes na escola? Se eu chegar de repente hoje, lá na sala de aula, eu vou ver testemunho de Jesus na vida de vocês? E eu vou sair de lá glorificando, aleluia! Eles estão dando testemunho, é assim? Amém? Amém, amém, glória a Deus. Porque o que vocês estão fazendo lá, está dando testemunho daquilo que vocês são em Cristo. Às vezes a gente está tão preocupado que as pessoas não nos escutam, que a gente fala o Evangelho de Jesus não vai, mas às vezes o nosso testemunho é o que grita mais alto para evangelizar alguém. É o nosso testemunho, é a maneira como nós nos portamos, é a maneira como nós falamos, e isso importa para Deus. E o que nós fazemos importa para o próximo, porque o próximo vê. Eu sempre falo aqui, e quem prega é repetitivo, então acostumem-se com isso. Nós somos a Bíblia que o ímpio lê. Nós somos a Bíblia que quem não conhece lê. Na aula que nós tivemos sobre louvores, nós vimos informações históricas que Carlos Wesley, os louvores que ele escrevia, eles eram tão bíblicos, que se a Bíblia acabasse, só com aqueles louvores você reescreveria outra Bíblia. Muito lindo isso, muito interessante. Mas será que a nossa vida carrega esta palavra viva? Irmãos, o que foi que aconteceu com a mulher lá em Samaria?
Quando ela entendeu com quem ela estava falando, porque no início ela acha que é só um homem judeu. Depois ela fala, rapaz, vejo que esse profeta está sabendo da minha vida. E aí, naquele momento que ela tem aquele relacionamento, ela fala, tu és o Messias. E quando ela entende que é o Messias, ela larga aquele cântaro, aquilo que trazia cansaço, aquilo que trazia vergonha para ela, e ela sai anunciando. Ela fez o que os apóstolos não fizeram. Porque 11 homens foram à cidade, compraram comida, voltaram e não trouxeram um com eles. Ainda chegaram e olharam com o nariz torto. Nossa, foi esquisita. Jesus falando ali, um poço. Estranho, né? O que vocês acham? Antes não acha nada. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, perfeita e agradável. E essa mulher, ela ficou cheia desta palavra. Essa palavra viva, ela fluiu dentro dessa mulher como um rio de águas vivas. E aonde ela chegou na cidade, o povo veio atrás dela. Não, eu quero saber. A transformação dessa mulher, o testemunho dessa mulher, mudou a vida dela, mudou quem estava à volta dela. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? Está queimando dentro de nós? Está fluindo dentro de nós? Se não está, irmãos, hoje é o dia de nós colocarmos isso em ordem. Senhor, eu quero fluir em Ti. Eu quero sair daqui e que esta palavra viva flua, derrame. Porque, irmão, só pode derramar o que está cheio, o que transborda. Não tem como derramar meio copo d'água, a não ser que você chute ele. Mas para derramar você tem que encher até transbordar. E nós estamos aqui para sair cheios daqui, transbordando desta palavra. O outro é: quem liga para os meus sonhos? Quem se importa com os meus sonhos? Essa parte é muito boa. Deixa eu pegar o texto aqui, para eu ler para os irmãos. Pergunte a quem sonhou primeiro. Salmo 139:16 diz o seguinte: teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Quando você estava sendo gerado, quando você era um embrião, o Senhor olhou para a tua vida e Ele disse: minha filha, eu tenho um propósito para a tua vida. Ele virou e disse: meu filho, eu tenho um propósito para a tua vida. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Ele olhou para vocês, adolescentes, e Ele disse para cada um de vocês: eu tenho um propósito na vida de cada um de vocês. Ninguém aqui nasceu por acaso. Ah, eu nasci porque... Não interessa. O que interessa é que se você está vivo, se você nasceu, o sopro da vida de Deus veio sobre você no momento do nascimento. E você já nasceu com um propósito determinado por Deus. E vocês vão fluir nisso. Jovens, vocês vão fluir naquilo que Deus determinou quando vocês estavam no ventre da mãe de vocês. Porque essa é a vontade de Deus para a vida de todo aquele que o ama. Quando nós estávamos sendo formados, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. Ele olhou, Ele nos amou. E dali Ele já colocou um propósito sobre as nossas vidas. Sempre que você se sentir perdido, sozinho, quem aqui já se sentiu sozinho? E eu tenho amigo, hein? Mas já me senti sozinho. Pois é. Não se sinta mais. Porque quando você tiver essa sensação, eu estou sozinho, você lembra que quando você estava sozinho, lá no ventre da sua mãe, naquilo tudo escuro, já tinha alguém com você lá dentro. E esse mesmo alguém, esse Deus onipresente, que está em todos os lugares, esse Deus onisciente, que sabe o que está passando na cabeça de cada um de vocês olhando para mim, esse Deus onipotente, que tem poder para cumprir a vontade dele sobre a tua vida, sobre a minha vida, que tem poder para responder às tuas orações, ele continua conosco. Ele não nos abandona. Somos nós que o abandonamos, mas ele não nos abandona. Pode passar.
favor? Ah, não. Não passa não. Olha ao seu redor. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós somos separados para fazer algo, irmãos. E não é qualquer coisa, não. Outro dia a Carol estava pregando e ela falou assim: olha para o seu irmão do lado. Olha, não precisa falar não, só olha. Olha quanta gente linda que nós temos aqui. Você sabe por que nós somos lindos? Quem sabe me dizer por que nós somos lindos? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, essa imagem foi distorcida. Quando Adão decidiu não ter relacionamento com Deus. Quando Adão decidiu que dava para resolver as coisas por conta dele. Mas lá no Calvário, quando Jesus derramou o sangue dele pelas nossas vidas, quando Jesus disse para o Pai, ó, eu estou aqui, ó, pagando o pecado de cada um deles. A nossa imagem voltou a ser a imagem de Deus. Então nós somos lindos. Cada um foi feito de uma maneira e de uma maneira especial. Porque Deus quis que você fosse assim. Com este formato físico e com todos os talentos que Deus nos deu. Então não aceite ninguém falar da sua aparência. Você tem que se olhar no espelho e você tem que dizer: eu sou lindo, eu sou linda, porque não foi qualquer um que me fez, não, foi Deus que me fez. Porque lá no ventre da minha mãe Ele olhou e Ele me amou, e Ele já tinha um plano determinado para a minha vida. E olha ao seu redor quantas pessoas lindas tem. Quantas pessoas lindas tem. Nós somos lindos e vivemos um ambiente de pessoas lindas. O que pode nos estragar e essa beleza de Deus ir embora é se a gente perder o relacionamento com Ele. Aí essa imagem é toda destruída. Mas enquanto nós permanecemos com Ele, quando nós continuamos num relacionamento com Ele, nós continuamos lindos. Irmãos, nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Quando nós passamos por situações emocionais difíceis, o senso de pertencimento é fundamental. Nós precisamos de uma família espiritual. Nós precisamos de uma igreja para andar conosco. Nós precisamos de uma família espiritual que ore conosco, que esteja conosco nos nossos momentos de dificuldade, porque nós não podemos andar sozinhos. Dê um passo de fé. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança no futuro. Irmãos, recebam isso. A palavra de Deus é profecia para as nossas vidas. O Senhor está falando de esperança e futuro. Jeremias foi alguém muito interessante, porque Jeremias era filho de sacerdote. Então ele achou que ele ia ser sacerdote. Mas ele tem uma experiência com Deus. Deus diz para ele: não, rapaz, tu vai ser profeta. Ah, mas profeta é difícil. Mas você vai ser profeta. E Deus cuidou da vida de Jeremias. Quando a gente lê a história de Jeremias, Deus cuida, Deus preserva Jeremias no meio de um cativeiro, no meio de guerra, no meio de ocupação. A vida de Jeremias é preservada, porque ele tinha relacionamento com Deus. E essa é a palavra do Senhor. Eu tenho planos de fazê-los prosperar em todos os sentidos das nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas: prosperidade. Mas para isso nós temos que ter relacionamento com Ele, não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, Deus se importa com os nossos sonhos. Deus se importa. Tanto se importa que nós devemos colocar para Ele, porque se for algo que vai trazer um prejuízo para a nossa vida, Ele vai tirar isso do nosso caminho. E Ele vai acertar. E Ele vai colocar o sonho certo. Mas Ele se importa. Ele se importa com as nossas vidas. Ele tanto se importa que nós cantamos e o Espírito Santo ministra sobre nós. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós somos alimentados. Se esse Deus não se importasse conosco, nada disso aconteceria.
Deus nos dá a condição de estarmos aqui hoje. A gente podia estar em tanto lugar, ou ninguém tinha outro lugar para ir. Todo mundo tinha um lugar para ir. Nem que fosse ficar dentro da sua casa sentado confortável. Mas quando nós decidimos estar aqui, é porque nós sabemos que nós viríamos à casa de um Deus que se importa. De um Deus que está preocupado. Eu acho que aí parou, acabou? Fique seus pensamentos em quem Jesus é e no que Ele pode fazer. Não é Jesus que corre atrás de você para te ajudar. Não foi assim com Jairo, né? É você quem corre atrás de Jesus para ser ajudado. A gente não pode abrir mão em culto nenhum. Todo culto que tem a opção de vir ao altar, vem ao altar. Precisa de oração, pede oração. Não abre mão disso. O seu valor não é medido pelos pensamentos que você tem acerca de você, mas acerca do que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa a teu respeito, você sabe? Você sabe o que Deus tem falado a teu respeito? Porque o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe como o seu nome está rodando lá. Ele sabe muito bem quem é você. Ele sabe muito bem como é que é o seu relacionamento com Deus. Então se preocupe com aquilo que Deus está falando a teu respeito. E se você acha que o que Ele está falando não está muito legal, coloque também diante dele. Que Ele é que pode mudar todas as coisas. O Ministério de Louvor pode subir que eu já estou terminando, tá? Deus não apenas criou você, como Ele anseia ter um relacionamento com você e quer estar presente todos os dias na sua vida. Deus nos criou para ter relacionamento, para nós falarmos e Ele ouvir, para Ele falar e nós ouvirmos. Relacionamento, conversa, oração. Deus não está longe, não está indiferente. Ele tem algo para viver conosco todos os dias. E aí eu volto a perguntar para vocês: quem se preocupa com os seus problemas? Irmãos, o fato é que todos nós sabemos o que nós temos que fazer. A gente sabe que tem que orar, a gente sabe que tem que ler Bíblia, a gente sabe que tem que consagrar, a gente sabe isso tudo. Mas às vezes o dia a dia, a correria do dia a dia, o cansaço, as aflições do dia a dia nos faz esquecer e deixar estas coisas que nos fazem nos relacionar com Deus de lado. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que é primordial na nossa vida. Nós não podemos abrir mão daquilo que é primícia na nossa vida. Jesus se importa, Deus se importa, a igreja se importa. Cada detalhe é importante. Então, se você está sem alguém para ser seu amigo, peça ao Senhor que Ele vai colocar um amigo. E não esqueça que Ele é o seu grande amigo. Ele se importa com os nossos sonhos. Ele tem propósito para cada um de nós. Se você não sabe qual é o seu propósito, você peça a Ele também, porque Ele vai falar com você. O que nós não podemos, irmãos, é viver sem direção. É viver sem planejamento. A nossa vida, ela tem que ser uma vida totalmente direcionada por Deus. Vou pedir à igreja que fique de pé. Nós estamos encerrando aqui. Chamar o pastor Márcio aqui.